Então, pessoal, uma outra forma de você calcular, né, sistemas, é claro que esse sistema tem solução, e a gente vai começar a enxergar, identificar quando o sistema é possível determinado, quando tem solução, possível indeterminado com infinitas soluções, ou impossível quando não há solução. Então, a gente vai utilizar de determinante. O que é isso? Você vai ter que aprender primeiro matrizes, né? Porque determinante a origem é de uma matriz. Nesse caso aqui é uma matriz 2 por 2. É isso que a gente vai formar aqui. Então, determinante para calcular vai ser determinante 2 por 2, né? Com duas linhas e duas colunas. Então, a gente vai ter aqui os termos independentes, né, que estarão sempre do lado direito, e do lado esquerdo, né, as letras x e y. Teremos aqui duas equações, a primeira que é a de cima e a segunda que é a de baixo. A troca delas não importa, não vai alterar em nada. Muito bem. Então aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma regra conhecida como regra de Cramer. Olha aí. E a regra de Cramer a gente vai utilizar de quê? Como eu já falei, determinante. Determinante eu vou chamar de D maiúsculo, Dzão. Esse Dzão puro aqui é o determinante principal, eu chamo de det'. Det' é o determinante principal. E para calcular o determinante principal, né, eu vou separar os coeficientes, né, que são coeficientes? São aqueles valores numéricos que estão sempre ao lado das letras. Então aqui, ó, do lado x, como não tem nada, é o 1, do lado y também é o 1, do lado x aqui é o 1 e aqui é o menos 1, observando sempre o sinal, galera. Isso daí é importantíssimo. Porque, feito isso, a gente vai começar a montar os determinantes e calcular. Em seguida, a gente vai calcular o determinante equivalente à coluna do x, né? E daí a gente consegue calcular o x. Essa fórmula é importante. Para poder calcular o x, eu pego o dx, que eu vou achar, e vou dividir pelo determinante principal que eu achei primeiramente. A mesma coisa para calcular o dy, né? Eu consigo então calcular o y pegando o determinante do y que eu vou calcular, dividido pelo determinante principal. Tá aí, falou tudo, guarda isso aqui, importantíssimo, guardar essas formas. Ah, Claudão, e se tiver x, y e z? A mesma coisa eu vou usar para o z. Agora é interessante saber que aqui vai dar um determinante para calcular 2 por 2, oriundo de uma matriz 2 por 2. Com x, y, z, como são três letras, o determinante vai ser aquele determinante oriundo de matriz 3 por 3, tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Vamos, primeiramente, calcular o determinante principal aqui, olha, desse sistema aqui. Primeira coisa, como que eu calculo o determinante principal? Determinante, a barrinha aqui, né? É o símbolo dela. Eu vou pegar os coeficientes aqui do x e os coeficientes do y, sempre. Então, primeiro, quem são os coeficientes do x? 1 e 1, aí é a primeira coluna. E a segunda coluna dos y, 1 e menos 1. Pronto. Fechei a barrinha aqui e já posso calcular o determinante. Como que eu calculo o determinante? Eu multiplico a diagonal principal, 1 vezes menos 1 é o resultado. Multiplico a diagonal secundária, 1 vezes 1, 1. E a secundária tem uma regra, eu troco sempre de sinal, menos 1. E no final eu somo as duas, menos 1 mais menos 1, né? Vai ser igual a menos 2. Tá aí. E menos 2, galera, é diferente de zero. E toda vez que o determinante principal for diferente de zero, então, quando o determinante principal for diferente de zero, o sistema será um sistema o quê? Possível e determinado, ou seja, haverá solução. Tá aí, tá vendo que coisa interessante? A mesma coisa vai acontecer
se o determinante for igual a zero. Vai me classificar o sistema como um sistema possível indeterminado, e ele também poderá ser um sistema impossível. A gente vai ver mais à frente essas classificações. Então a gente viu que aqui deu um determinante principal diferente de zero, então vai ter solução. Haverá soluções, haverá solução. Haverá solução. Tá vendo que eu estou toda hora apertando a mesma tecla. Aqui, infinitas soluções. E o sistema indeterminado, não haverá soluções. Não haverá solução. A solução será impossível. Não haverá solução. Ok, agora vamos calcular o dx e o dy. Como é que eu vejo isso? O dx, galera, olha só, para não confundir, a coluna do x, eu vou colocar, ao invés de colocar 1 em 1, que é a coluna do x, eu não vou colocar a coluna do x. Olha que interessante. Eu vou colocar os termos independentes no lugar. Então, o termo independente é o 5 e 1. Então, nessa ordem, 5 e 1. E vou repetir a coluna do y, que é 1 e menos 1. Fazer o mesmo processo. Ó. Vou multiplicar aqui a diagonal principal, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. E a diagonal secundária, 1 vezes 1, vai dar 1. Troco de sinal sempre e somo os dois, que vai dar menos 6. Olha que legal. Aí eu já consigo calcular o dx. O x, então, vai ser igual ao dx que eu acabei de achar, que é menos 6. E vou dividir pelo d, que é menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 vai dar 3. Olha, já achei o x. E agora eu vou calcular o dy. É claro, galera, já dá para perceber que usando o método de adição é bem mais rápido. Não é isso? Então, ó. No lugar da coluna do y, eu boto os termos independentes do y. Olha que legal. Eu repito a coluna do x. E no lugar da coluna do y, eu coloco os termos independentes. Basta agora eu fazer o mesmo processo. Multiplico a diagonal principal, 1 vezes 1, 1. E a diagonal secundária, 1 vezes 5, 5. Troco o sinal da secundária e somo tudo, que vai dar menos 4. Menos 5 mais 1, menos 4. Daí eu consigo calcular o y. O y, então, vai ser dy, que é menos 4, dividido por d, que é menos 2. Menos 4 dividido por 2 vai dar 2. Está aí. Achei a solução. A solução vai ser o par ordenado na ordem x e y, 3 e 2. Ok? Então, galera, vamos usar aqui a regra de Cramer para esse sistemazinho aqui. Ó. Regra de Cramer. Então, a gente já está na mente tudo que tem que ser feito, né? Usar determinante. Vamos primeiro calcular o determinante principal, mas vamos ver os coeficientes aqui. Ó. O x é 2 e 1 aqui embaixo. Temos duas equações, ó, de cima e a de baixo. O y é 1 aqui e 4 embaixo. E o termo independente, TI, né? É 0,14. Opa, então vamos lá. Vamos calcular o determinante principal, det'. Vamos pegar a coluna do x, 2 e 1, né, os coeficientes aqui da coluna do x, 2 e 1, e do y, 1 e 4. Vamos lá? Vamos calcular aqui. Multiplicar a diagonal principal, 2 vezes 4, 8, e a diagonal secundária, 1 vezes 1, 1, e trocar de sinal secundário e somar tudo. Menos 1 mais 8 é igual a 7. Olha aí, o determinante principal é 7, portanto é diferente de zero. E toda vez que o det' for diferente de zero, meu amigo, o sistema vai ser possível e determinado, ou seja, vai ter solução. Então já sei que esse sistema vai ter solução.
Tem prova que só quer saber isso, se vai ter solução, se vai ter infinitas soluções ou se não vai ter solução. Mas tem prova que pede para você agora calcular, é claro, os valores de x e y. Certamente você verifica um caso desse aqui, o método de adição é melhor. Não precisamos nem fazer determinante. Mas como a gente está usando a regra de Kramer aqui para exercitar, então vamos lá. Vamos calcular o dx. A coluna do x a gente vai botar os termos independentes, que é o 0 e 14. E repetimos a coluna do y. E agora vamos multiplicar cruzado. Diagonal principal, 0 vezes 4, 0. E a diagonal secundária, 14 vezes 1, 14. Troca-se de sinal. Soma-se tudo, vai dar menos 14. Agora eu calculo x, que vai ser o dx dividido pelo d. Quem é o dx? Menos 14. Quem é o d? 7. Menos 14 dividido por 7 vai dar menos 2. Já achei o x. Tá aí, bonito. Vou agora calcular o dy. Vou botar até de verde, hein? Repita a coluna do x, que não vai alterar. A coluna do y eu boto no lugar os termos independentes, 0 e 14. Vou multiplicar cruzados aqui a diagonal principal, 2 vezes 14, 28, e a diagonal secundária, 1 vezes 0, 0. Beleza, 0 mais 28, 28. É o dy. Portanto, calculo o y, que é igual a dy divide por d. dy eu achei 28. E o d é o 7. 28 dividido por 7 vai dar 4. Calculei o y, acabei de calcular, portanto, finalizei a solução. A solução vai ser o par ordenado x menos 2 e y 4. Sempre nesta ordem. Né? Par ordenado, a solução é sempre dado, só para você visualizar no par x, y. Sempre, 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 sempre. Tá aí o resultado. Ok? Desculpa o balanceamento aqui e o miado do gato no fundo. Um abraço.